traz a Clarissa aqui para mim, Carlinha, porque, Clarissa, quando a gente começou a apurar mais cedo essa história, a percepção era assim, olha, muito disso aí já apareceu contra Juscelino Filho, calma, vamos olhar com cuidado, o ministro Barroso não determinou a busca e apreensão, mas aí veio o bloqueio de bens. E o que eu ouvi é, olha, ficou mais complicado. Vamos ver quando vier à tona toda a investigação, o tamanho do enrosco em que ele está metido. O que você apurou, querida? Bom, como você falou, né, Raquel, a gente estava trocando informação desde manhã, a gente foi vendo esse caso aí evoluindo no decorrer do dia e fica muito evidente que durante toda a parte da manhã, ali começo da tarde, tanto integrantes do governo federal, como também integrantes do Congresso e da cúpula do União Brasil eram unânimes em dizer, olha, claro, é uma informação difícil, é complicado, ninguém queria esse caso aqui batendo na porta mais uma vez, mas não há elementos tão concretos assim nessa nova etapa de investigação que alcance diretamente o ministro. Então, Lula não vai mexer nisso por enquanto, apesar da gente estar no meio de uma reforma ministerial. Ele já tinha dito lá atrás que ele entende que Juscelino Filho tem o respaldo da sua bancada, enquanto não tiver nada concreto, não dá para falar em demissão. O discurso ainda era esse, né, Raquel? Depois do bloqueio de bens, falando com um alto integrante do governo aqui, eu já tive o seguinte retorno. Esse bloqueio de bens muda o cenário, complica a situação do ministro, porque embora as investigações ali, o ministro Luiz Roberto Barroso não tenha autorizado mandados de busca e apreensão contra o ministro por entender que ainda não havia elementos suficientes, houve a avaliação em algum momento de que há elementos suficientes nessa investigação para bloquear preventivamente os bens do ministro. Ou seja, que se a investigação caminhar na direção em que está caminhando, o mais provável é que seja solicitado algum tipo de ressarcimento ao erário. O que me contaram ainda agora no meio da tarde? Isso entre eu estar no bastidores e aqui, tá? O que me contaram também? Há ali uma expectativa de que esse cenário seja então reavaliado ao longo do fim de semana. Não há até agora, segundo me disseram, nenhuma reunião marcada, convocada pelo presidente Lula para tratar desse tema, mas a expectativa é de que sim, ele se reúna ou converse com seus interlocutores mais próximos para tentar entender exatamente o teor dessas investigações, em que pé que a coisa está e se vier em fatos novos, o quadro, segundo me disseram, pode sim mudar e a situação do ministro pode se complicar de verdade para, quem sabe, evoluir para uma saída do governo. Tô até recuperando aqui a mensagem que eu recebi, Clarissa, porque a gente já estava no ar, né? A Thaís confirmou o bloqueio de bens, a situação foi mudando e aí a fonte me respondeu, olha, a gente só vai saber de tudo quando a operação vier à tona e o presidente Lula voltar a Brasília. E aí a fonte me acrescentou um detalhe importante que eu queria explorar com você. Ela disse o seguinte, olha, se ele cair, a vaga continua sendo do União Brasil e pode caber a Davi Alcolumbre indicar o sucessor. Sim, concordo totalmente. Raquel, há a convicção de que essa posição é do União Brasil. Até a permanência de Juscelino Filho no cargo lá atrás, em março, quando teve toda aquela confusão, leilão de cavalo, a história da estrada ali asfaltada, perto de uma propriedade da família. Tudo isso, o discurso sempre foi, a vaga é do União Brasil, e aí tem toda uma recomposição, uma negociação de forças ali internas do partido para tentar fazer essa indicação. O que acontece? Lula entende que ele dependia naquela época muito dos votos do União Brasil. O momento era diferente. Por que a situação agora de Juscelino Filho é mais complicada? Porque Lula não é mais tão dependente assim dos votos do União Brasil, porque ele está atraindo para o seu governo nada menos do que o PP e o Republicanos de uma vez só, numa tacada só, numa reforma que está acontecendo neste exato momento. Então, é claro que Lula tem muito mais liberdade para negociar. Antes ele estava quase refém ali de Arthur Lira e agora tem um acordo maior já imposto, já colocado. Então, Juscelino Filho fica com o passe aí um pouco menos valorizado, Raquel. Opa, com certeza, Clarissa. Vamos acompanhando, porque, quem sabe, né, o ministro Luiz Roberto Barroso resolve retirar o sigilo das investigações quando as diligências terminarem. E aí a gente vai conseguir saber a extensão do envolvimento do ministro. Obrigada, querida, a gente já fala.